A vida humana e o espírito imortal. Ramatiz Atanagildo. Pergunta: mas um governo de homens honestos e criteriosos também proporciona um clima estimulante para a dignidade humana, não é assim, Ramatiz? A humanidade é um todo que se move lentamente em ciclos caminhando em direção ao objetivo superior, a felicidade espiritual. Esses ciclos se renovam e retornam à proximidade da fase inferior, já ultrapassada anteriormente, decorrendo os períodos de exaltação e períodos de humilhação espiritual. Lembra a onda do mar: quanto mais alta se ergue, mais fundo depois ela cava. É uma espécie de maré espiritual, cujo ritmo exige as fases positivas das atividades no trato da matéria e as fases negativas da reflexão sobre o que foi sucedido. Examinando-se a história da humanidade terrícola, verifica-se que ela tem vivido períodos sombrios, quando naufraga na crista das ondas do vício, do deboche, da paixão desregrada, do amordaçamento das consciências, e os períodos felizes de renascimento tranquilo, e criador do oceano calmo, onde se exalta o amor, a arte, a poesia e a beleza entre os homens. A Idade Média foi um período sombrio, enquanto a Renascença deixou um rastro de luz. Todos os povos e nações são agraciados periodicamente por um desejo de renovação moral e de reajuste econômico, num aproveitamento letivo que lhes apressa a marcha espiritual. Daí comprovarmos que os piores males do mundo também são entremeados de bens salutares. Mesmo em Roma, na série de imperadores orgíacos, debochados, cruéis e cretinos como Nero, Calígula, Tibério, Caracalla, Hélio-Gabalo ou Cômodo, houve entreatos louváveis sob o comando de homens sombrios, frugais, próbos e inteligentes como Vespasiano, Marco Aurélio e outros. Mas a dignidade pública não é fruto da substituição de homens, porém da renovação de cidadãos acima das paixões violentas, das ambições desmedidas. Criaturas que se elegem pela sua vivência de longo tempo numa conduta espiritual superior, no mesmo caldo de cultura onde se alimentam os homens que constituem o todo de uma nação. Também se geram seus governantes como atributos favoráveis ou desfavoráveis inerentes ao ambiente. Pergunta: porventura já estaria prevista pelos mentores da terra a ação nefasta de um Hitler que, após galgar o poder absoluto, levou a Alemanha e o mundo a uma hecatombe guerreira? Ramatiz: em verdade, nada sucede na face do planeta sem que o governo oculto do mundo saiba ou já não tenha previsto. Dentro do velho provérbio de que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem sem que Deus não saiba. Ademais, os povos elegem para seu governo o patrono, um homem capaz de materializar-lhes os caprichos, ideais, as ambições e a própria moral. Adolf Hitler, por exemplo, não foi um flagelo acidental e injusto, mas ele corporificou na época o desejo coletivo, ou o estado de espírito manifesto latente nos próprios alemães. Ele apenas materializou numa ação coletiva, belicosa, as próprias tendências do povo que o havia eleito para o cargo supremo. Interesses recíprocos e empreitadas particulares aqueceram-lhe o crescimento ditatorial, numa espécie de acomodação silenciosa e tácita e por voluntária omissão. Caso o povo alemão não tivesse manifestado essa índole, vibrando psiquicamente com as ideias perigosas e megalomaníacas de Hitler, evidentemente o teria afastado do poder no início de sua campanha, mas como um indivíduo insensato e perigoso. Então ele foi o catalisador psicológico e temperamental dos súditos alemães, progredindo no terreno fértil dos desejos beligerantes e ambiciosos da própria nação. Em qualquer outro planeta, um grau espiritual acima da Terra, Adolf Hitler e seus asseclas seriam recolhidos imediatamente a um hospital para tratamento mental. Jamais encontrariam qualquer estímulo ou eletividade para sua empreitada de assaltos, pilhagens e massacres de criaturas de outros países mais débeis. Para conseguir isso, ele recebeu o apoio do seu povo, abriu-lhe as comportas das paixões belicosas e insensatas,
Encontrou colaboradores e até servos entusiastas que lhe concretizaram as ideias perigosas. Vinganças insensatas, iniciativas tão negras como a morte de milhões de judeus nos campos de concentração. A sua entrada na Áustria foi festejada sob o dosel de flores e vivas. A sua primeira vitória sobre a Polônia, enfraquecida, arrancou os mais retumbantes aplausos da juventude alemã, comprovando-se perfeita simbiose do governo e governados. É certo que os aliados também trouxeram o seu feixe de lenha à fogueira que Adolf Hitler, mais ousado, imprudente ou louco, ateu o fogo e por isso foi responsabilizado como o principal culpado. Entretanto, quando a humanidade vive períodos tranquilos e que faz jus o melhor roteiro espiritual, o Senhor envia um Krishna, Buda, Rama, Gandhi e o magnífico Jesus, que deixaram um sopro de ternura, compaixão e paz no mundo, mas quando o mundo ferve em alta tensão e os povos se excitam nas suas paixões ambiciosas, perturbando a marcha normal do conhecimento do espírito, então encarna-se um Alexandre, Aníbal, Gengis Khan, Átila, Júlio César, Napoleão Hitler, que na figura dos verdadeiros cirurgiões da humanidade semeiam a dor e o sofrimento coletivo, fazendo o bem pelo mal. Os homens terminam por expurgar o veneno que se acumulava no amargo da alma por excitação de sua origem animal. Concretizam em atos maldosos à luz do dia o que lhes vibrava no silêncio de sua própria covardia. Pergunta: qual seria um sistema de governo mais compatível com a nossa atual graduação psicológica ou espiritual? Ramatiz. Repetimos novamente que há de falhar qualquer governo enquanto os vossos legisladores e sociólogos tentarem harmonizar social e politicamente o mundo através de sistemas ou doutrinas elaborados por grupos de homens quais verrugas no organismo coletivo da nação, quer se trate de uma doutrina fascista, democrática, capitalista, comunista ou nazista. Sempre há de atender às ambições, à capacidade, aos costumes a vaidade, ao interesse de um grupo simpatizante, porém improfícuo e até nocivo para os outros conjuntos de homens ou doutrinas políticas. Embora milhares ou milhões de indivíduos se afinem a uma doutrina ou sistema político que julgam o melhor do mundo, eles estão vivamente preocupados com a sua própria segurança pessoal, jamais com a humanidade. Só em caso raríssimo surge o herói capaz do holocausto para o bem do povo e da raça humana. A explicação é muito simples, pois todo indivíduo que deseja realmente servir ao próximo jamais se filia ou se coloca sob qualquer sistema político, doutrina religiosa ou agrupamento social. Para exercer o seu sentimento sublime, ele sabe que os homens vinculados pelo sistema político do mundo ainda não oferecem condições para viver a plenitude de um sacrifício pelo bem alheio. Em consequência, rebuscando o passado histórico e até os últimos dias da vida moderna, a fim de ser encontrado um gigante sábio, cientista ou psicólogo, autor de algum sistema ou código moral miraculoso para salvar a humanidade, eis que esse homem é o Cristo Jesus. Sob o seu comando cessam conflitos, fanatismos, ambições, desonestidades, vícios, vaidades, orgulho, avareza, racismos e crueldades. Porquanto o seu estatuto exige incondicionalmente que o candidato tenha de amar o próximo como a si mesmo. Pergunta: que deveríamos compreender por esse amor incondicional a todos os demais indivíduos? Ramatiz. O amor, pacifismo, perdão e bondade, filantropia, humildade, tolerância, honestidade, ternura são os estados superiores do espírito, de espírito idênticos em qualquer latitude geográfica do orbe, quando expressados por qualquer raça ou por indivíduos pertencentes a qualquer partido ou doutrina política. Se o comunista, democrata, capitalista, socialista é bom, nobre, gentil, amoroso, fraterno, piedoso, pouco importa o rótulo que ele sustenta ou o sistema político a que se filia. Na verdade, ele se integra ao código moral do Cristo, que é o amor universal, malgrado a cor do seu uniforme, a insígnia que ostenta no braço, líder político que admira ou a doutrina que defende, o judeu, o africano, esquimó, o alemão, o americano, o turco, hindu ou o árabe. Quando humilde, honesto, fraterno, pacífico e amoroso, não se diferencia pela sua raça, mas identifica-se pelo amor.
pelo mesmo estado de espírito elogiável. Assim, não existe uma humildade propriamente alemã, um amor propriamente russo ou uma renúncia propriamente hindu. Tais virtudes existem latentes em todos os homens, porque descendem do mesmo Deus. Isso sempre tem sido ensinado por todos os legisladores interessados na saúde espiritual da humanidade. Pergunta. Temos observado que os governantes na Terra dificilmente creiam ou admitem a existência de um outro governo oculto, que no mundo espiritual vigia-lhes as atividades públicas. Que dizeis, Amatiz? Sem dúvida, esses homens ignoram que são apenas mordomos da administração sideral, e seus atos públicos desonestos ou imprudentes depois serão julgados com maior severidade do que a legislação falha e subornável do mundo material. Jamais abusarão impunemente do patrimônio coletivo que recebem em confiança do seu povo, pois, se não há tribunais divinos exarando pessoalmente sentenças punitivas, a lei do karma é inflexível e severa, obrigando qualquer delinquente a pagar ou indenizar os prejudicados até o último centavo. Os políticos e administradores públicos corruptos traem a confiança do Senhor, como os filhos degenerados abusam do patrimônio pertencente a todos os membros da família. Embora tais homens consigam tangenciar as leis do mundo físico, eles terão de indenizar completamente os prejuízos ocasionados pelas suas ambições e atitudes inescrupulosas. Os políticos do mundo podem iludir e mistificar as criaturas que confiam em suas promessas e sofismas, mas não se livrarão das severas sanções espirituais por muitas existências posteriores. Quem aceita ou busca a responsabilidade de gerir a administração e administrar bens e valores da coletividade humana, que o faça de modo digno e criterioso, senão há de consumir alguns séculos na infeliz condição de calceta espiritual, cuja pena só termina com a devolução integral de todos os bens surripiados. Qual seria a forma ideal de governo para a nossa humanidade, Amatiz? Considerando-se que o cérebro humano é um conjunto diretor composto de centros coordenadores de diversas atividades, funções e necessidades do corpo carnal, sob uma só vontade unissona no controle de todas as funções orgânicas, o governo mais proveitoso e sadio para o organismo da humanidade seria algo assim semelhante. Poderia ser eleito um conselho governamental escolhido exclusivamente entre os homens selecionados pela sua moral superior, vontade firme, renúncia absoluta, disciplina, talento, honestidade, formação científica e incondicionalmente universalistas. Seriam criaturas eleitas pelo seu amadurecimento biológico e espiritual, e não por efeito de contagem de votos do partido político majoritário, sob estrondosas campanhas eleitorais. Um conjunto governativo eleito de cima para baixo, composto de almas de maturidade espiritual, leais, desprendidas, estoicas, reconhecidas pelo povo como as mais capacitadas para governar, sem locupletar-se dos bens da comunidade. Antes de simples produtos do advento político, da simpatia de grupos populares,
ou da propaganda política partidária, seria apenas cérebros e corações comprovados sadiamente nas atividades comuns da vida cotidiana. Assim como há conventos de labores veneráveis e dignos destinados a redimir ou disciplinar homens perturbados no mundo profano, que mais tarde podem voltar para sua antiga atividade a fim de orientar os companheiros em dificuldade espiritual. Também deveriam existir na Terra instituições especializadas para treinar homens destinados à função correta de governar. A renúncia de si mesmos a qualquer espécie de glória política ou interesses pessoais deve ser-lhes a premissa fundamental para governar o patrimônio de um povo e jamais traí-lo. Como ainda é tão comum no mundo, isso nos comprova o próprio cérebro humano, que não demonstra nenhuma simpatia ou interesse por determinado órgão do corpo humano, mas atende a todos conforme a sua necessidade órgão funcional. Todo homem que movimenta campanhas políticas visando ao seu interesse pessoal, de início frauda os ideais e os sonhos do seu povo, em favor exclusivo de si mesmo. O governante há de ser homem humilde, sábio, gentil, ativo, despredido, justo, severo e porém amoroso. Um coração de criança aliado ao cérebro de um gênio há de ser, enfim, um anjo sábio. E só poderá governar sem censuras quem se decida a servir exclusivamente ao seu povo, colocando a sua própria felicidade em sentido secundário. Pergunta. Pergunta. Evidentemente, é quase impossível conseguir-se na Terra um tipo de homem com tais credenciais superiores. Ademais, observamos que os verdadeiros espiritualistas parecem fugir de qualquer governança no mundo. Que dizeis, Ramatiz? Realmente, os homens conscientes de suas verdadeiras necessidades espirituais, em geral, são humildes e avessos às gloriolas do mundo material, às atividades ostensivas que evidenciam a personalidade humana transitória. Eles preferem comandar suas próprias paixões e governar o seu instinto inferior, ajudando e passando sem preocupações de louvores ou gratidões. Não se fascinam pelos brinquedos dos encarnados, nem buscam os bens ilusórios da matéria, mas se interessam pelos valores definitivos do Espírito eterno, importando-lhes antes de tudo a condição de um apóstolo do Cristo do que as vantagens de um ministro de Estado. Pergunta. Em consequência, como constituir um conselho governamental nobre e sadio, composto de homens forjados nas realizações espirituais superiores, quando eles não se consagram pela política do mundo, a única doutrina responsável por tal evento? Matiz. Inegavelmente isso é dificílimo, porque o caldo de cultura onde se forjam os políticos a ideia de péssima qualidade, tal qual acontece com os povos e nações do mundo. Os povos ainda se separam por retalhos de fazendas coloridas. Simbolizando as pátrias isoladas no seio da humanidade, e que alimentam a matança sistemática nos matadouros fratricidas das guerras, o racismo, as diferenças de sistemas políticos e os interesses ambiciosos da especulação egoísta insuflam um ódio nos dirigentes, e eles se turbam, movidos e estimulados por desforras que cegam a verdadeira finalidade do espírito encarnado. Em planetas mais avançados há um só governo administrando toda a humanidade. Uma louvável consciência coletiva, composta de homens de todos os matizes psicológicos e representativo de todas as atividades humanas, vinculados incondicionalmente ao lema do servir e produzir benefícios sob o mais alto nível de honestidade, renúncia e amor. São poetas, filósofos, médicos
engenheiros, professores, sacerdotes, militares, escritores, industriais, compositores, comerciantes, pintores e até operários, cujo grau de maturidade espiritual garante a harmonia e o perfeito entendimento governativo. De princípio, é uma consciência coletiva adversa à violência, capaz de ajustar todas as peças componentes do conjunto num só ritmo de ação progressista. Assim como o cérebro é a cúpula protetora de todas as necessidades biológicas do organismo humano, os departamentos de arte, ciência, educação, filosofia, magistratura, medicina, trabalho, religião, finanças, então se constituem e funcionam sob uma vontade unissona e equilibrada. Tal qual o fígado e o estômago, o pâncreas ou o rim são administrados por um cérebro sadio. O poder que vem dos homens eleitos por suas virtudes superiores distingue-se frontalmente do comando dos homens astuciosos, egoístas e hipócritas, que saem da turba e são consagrados pelas campanhas políticas mercenárias, visando exclusivamente as ambições do partido vencedor. O governo ideal, então, seria formado por um conjunto de homens espiritualmente amadurecidos, em vez de religiosos ou políticos ainda ávidos dos tesouros do mundo transitório da carne. Pergunta: que teríamos de fazer a fim de merecer um governo superior no comando das instituições políticas e administrativas do nosso mundo? Matiz: é evidentemente que os gangsters são governados por outros gangsters mais poderosos. O povo romano, orgiaco, inescrupuloso e rapinante, também era liderado por imperadores imorais do mesmo estofo, como Nero, Calígula, Cômodo, Tibério, Domiciano, Cláudio, Hélio, Gabalo. Em consequência, só um povo evangelizado também há de merecer um governo superior e angélico, uma vez que os administradores públicos constituem-se no vórtice da pirâmide dos próprios governados. Porventura, Francisco de Assis, justo, humilde e puro, deveria governar uma nação belicosa, cruel e afeita a pilhagem, como era Roma na época dos imperadores degenerados? Pergunta: jamais um coração terno e um cérebro angélico poderia liderar a carnificina dos circos romanos, o vigarismo, a avareza, o mercado corrupto e o negócio da prostituição, que era financiado pelos próprios administradores de Roma. Homem piedoso, magnânimo, honesto, cândido, terno e puro, Francisco de Assis seria apenas joguete nas mãos de indivíduos astuciosos, mercenários, hipócritas e cruéis. Por isso, o adágio comum: o povo tem um governo que merece. E seria incoerência reclamar um governo perfeito, sadio e honesto, de um povo que ainda se compõe de homens corruptos, ambiciosos, viciados, inescrupulosos, avarentos, exploradores, aventureiros, traficantes, causadores, como ainda hoje acontece em certos países modernos e cientificistas. Mas, como já dissemos, há negociantes industriais, por exemplo, que reclamam contra o poder governamental e o consideram corrupto ou explorador, enquanto misturam água no leite. Batata no queijo, vaselina na manteiga, chuchu na goiabada. Vendem carne, peixes podres, arriscando a vida do próximo. Alguns falsificam medicamentos, introduzem corantes nas melancias, pintam as laranjas, simulando amadurecimento, ou apuram o desenvolvimento das uvas com drogas químicas nocivas. Outros enriquecem financiando a prostituição das moças ingênuas e desamparadas. Habitam os escolares ao vício de entorpecentes. Habituam os escolares ao vício de entorpecentes. Usam recursos artificiais no massacre dos cavalos velhos e enfermos para enlatar o presunto da moda. Há profissionais que mantêm a indústria da cirurgia ou do câncer, especulando desenfreadamente com a dor alheia. Em consequência, os terrícolas têm exatamente os governos que merecem, as quais refletem-se as próprias idiosincrasias e falsidades. No entanto, mercê da
com descendência divina, quantas vezes homens de talento, progressistas, magnânimos, sensatos e probos, também têm governado no vosso mundo uma verdadeira doação de graças prematuras? Pergunta. Quais as comprovações mais positivas de que os povos e as raças da Terra vivem e progridem sob as diretrizes inconfundíveis do mundo espiritual? Ramatiz. Seria uma imprudência desastrosa para a humanidade terrícola caso vivesse exclusivamente sob as diretrizes dos governos constituídos pelos homens encarnados. Aliás, nenhuma humanidade física vem sem a diretriz sábia e certa de uma administração sideral responsável pelo seu destino espiritual, que lhe provê todas as necessidades humanas e lhe disciplina todos os movimentos evolutivos do espírito imortal. Mas quando os homens se mostram sensíveis a ensejos espirituais redentores, o governo oculto do orbe então envia os seus representantes, instrutores e legisladores que se manifestam na Terra e se adaptam ao temperamento, à compreensão e aos costumes de cada povo ou raça. Há diversos milênios, Antúlio ensinou na Atlântida e os primeiros rudimentos de espiritualidade superior. Fundando o Templo da Paz e organizando sistemas que posteriormente os essênios retiveram na Judéia. Mais tarde, os profetas brancos recolhiam os anciões desejosos de conhecer a verdade imortal e refazeram o espírito fatigado na caminhada física. Hermes transmitiu aos egípcios os remanescentes dos conhecimentos atlantes e liderou movimentos iniciáticos, desenvolvendo a magia teúrgica e os ritos secretos de Osíris. Na Índia, Rama assenta as bases das instituições bramânicas e Krishna elabora os fundamentos esotéricos da investigação espiritual sem a propriedade religiosa. Buda, na Ásia, divulga o pensamento reto e o controle mental, ensinando o homem a dominar as paixões do corpo animal. Confúcio, gentil e cortês, prega e incentiva a honestidade pura nas relações humanas. Orfeu, na Grécia, expõe a realidade espiritual através do encanto da música e da poesia, abrindo caminho para os avançados conhecimentos de Sócrates e Platão. Moisés, malgrado a intransigência, a agressividade, disciplina o povo judeu, especulativo e belicioso, impondo as leis severas da justiça de Jeová, o Deus único. Finalmente, outros instrutores de menor porte, mas também inspirados nos programas de sublime espiritualidade, surgem posteriormente, deixando o seu rastro de luz em favor do terrícola. Como Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater liderando a teosofia, Max Heidel ativando o rosacrucianismo, Papi e Eliphas Levi tateando através dos meandros da magia prática e buscando os mistérios ocultos do véu de Ise. Finalmente, Allan Kardec codifica o espiritismo, espécie de ocultismo popularizado e protegido sob genial filosofia de inspiração espiritual. Convoca os homens a rebuscarem os fundamentos da filosofia oriental, as origens secretas da lei do karma e da reencarnação. E modernamente, Krishnamurti revive o pensar reto de Buda, mas sem o crivo do condicionamento místico e religioso. Pergunta: se vos fosse dado eleger esse conselho governativo da Terra, quais os elementos que simbolicamente escolhereis para isso? Ramatiz. Sob a nossa visão espiritual, embora reconheçamos existirem milhares de homens dignos para tal encargo,
Escolheríamos 12 membros, espécie de tipo padrão, que poderiam compor esse governo colegiado. Uma consciência sadia e satisfatória para governar a humanidade terrena. Seria um conselho constituído pelas seguintes criaturas: Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Henry Ford, Buda, Edison, Cristóvão Colombo e Pitágoras, Miguel de Cervantes, Sócrates, Nostradamus, Leonardo da Vinci e Juscelino Kubitschek. Entre outros elementos que ainda poderiam figurar nesse conselho, lembraremos Platão, Helen Keller, João Paulo II, Beethoven, Blavatsky, Paulo de Tarso, Allan Kardec, Júlio Verne, Pasteur, Lincoln, Maharashi, etc. Espíritos cuja diversidade de ação e capacidade mental poderiam fazer a cobertura da necessidade de um povo bem governado. A vida humana é o espírito imortal, Ramatiz, Ercílio Mais,